Bem-vindos ao Historizando! Está pronto, está pronta para mais uma questão da semana? Pois é, para quem não sabe, toda sexta-feira aqui no canal a gente está corrigindo uma questão juntos, exatamente isso. Então eu estou aqui para te ajudar a resolver as questões, a interpretar melhor os textos, a entender melhor as provas e não só isso, mas a fugir de todos os distratores e pegadinhas possíveis para você chegar lá no dia da prova e acertar tudo, combinado? Bom, então para quem não sabe, eu estou disponibilizando listas gratuitas de exercícios para vocês no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte desse grupo, prometo que não é um grupo cheio de spam, é só com materiais úteis para você. Tá o link aqui embaixo. Então, se você quiser baixar essas listas, fique à vontade, vai lá no grupo, tá tudo disponível. Já temos 3 listas. Em breve aí a nossa 4ª lista está chegando. E não só isso, mas se você ainda não fez o exercício ou não tem a lista, não tem problema. Quando chegar a questão, pausa, realize a questão, faça a questão e depois corrige comigo. Pode ser? Combinado? Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte ele para então incentivar aí o Historizando a fazer cada vez mais. O Historizando sou eu. E não se esquece de se inscrever no canal e de seguir lá no @historizandotati no Instagram para ter mais conteúdo para você. Hoje nós vamos falar do período pombalino. Se engana de achar que pombal não cai no Enem, porque cai no Enem, já caiu no Enem e já tem vídeo aqui sobre o pombal também, tá? E nós vamos falar sobre o período pombalino e os nativos no Enem, que caiu numa questão do ano de 2012. Se você ainda não fez essa questão, como eu disse, dá um pause, faz ela, dá uma lida e depois volta aqui para mim para a gente corrigir, tá? Corrigindo, vamos lá. A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E se isto sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que estão ainda brutos? É um texto, esse texto vai ser uma carta em aldeamentos indígenas no século XVIII, tá? Então vamos lá. Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás, que então é o texto que está falando aí, né? Governada por Dom Marcos de Noronha, que é o autor do texto, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função. Olha lá, muitas das vezes, quando vocês estudam Pombal, vocês não estudam necessariamente esse detalhe e eu vou mostrar para vocês que detalhe é esse. Seguinte, quando a gente lê o texto, a gente observa que ele está tendo dificuldades com, então, a inserção do nativo na sociedade, ok? Porque olha lá, a experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que índio não tem confiança no branco. Então, ele está tentando aí se relacionar, se envolver e inserir essa galera na sociedade. É basicamente isso. E aí, desculpa, gente. O comando, né? O comando tá falando o seguinte: é baseada na diretriz política indigenista pombalina. Então a base é essa. Você tem que responder em função dessa política. É isso que você tem que procurar, tá? Nós vamos ler as alternativas e eu vou mostrando para vocês, inclusive quando chegarmos na alternativa certa, eu vou contar exatamente por que dessa política, tá? Vamos lá. Das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras. Qual que é o problema dessa alternativa? Tati, não tinha rebelião nenhuma? Claro que tinha problemas, claro que tinha conflitos. Eu estou falando em algum motivo dessa função desse aldeamento, dessa questão da política em si do Pombal? Não, né? A política do Pombal não tem relação com isso e por isso não é a resposta. Letra B. Da propagação de doenças originadas do contato com os colonizadores, que dizimaram boa parte da população indígena. Vamos lá, pelo que vocês estão vendo aí do texto, a preocupação do governador tem relação
Com o que os índios, com o que os nativos estão passando ou com o que ele está passando, né? Tem uma diferença básica aí. Então, é por isso que a gente não vai falar aqui com relação às doenças que os nativos estão sofrendo, tá? Não é essa a preocupação dele. Letra C. Do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração, o que garantiu a sua supremacia na administração colonial. Ordem religiosa vai ter supremacia na administração colonial? Não. Ah, Tati, mas e os jesuítas? Aí é que tá. Se você não sabe da matéria, e aí é que pega aquela pessoa que acha que é só interpretar o texto. Se você não sabe que o Pombal expulsou os jesuítas, se você não sabe que o Pombal tirou esse poder da igreja, você vai errar, né? Então você pode até marcar essa, porque você lembra de jesuítas, você lembra da importância da igreja com relação aos índios, e marca essa, cai direitinho no distrator, tá bom? Letra D. Da política racista da coroa portuguesa, contrária à miscigenação, que organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos brancos. Essa parece ser interessante, né? Vocês estão lembrando aí de alguma coisa relacionada a isso? Gente, a questão da miscigenação vai ser um problema no século XIX com relação aos negros, tá? Em nenhum momento vai ter uma discussão muito profunda da coroa portuguesa com relação à miscigenação dos nativos com os portugueses. Claro que pode ser um incômodo em certa medida, mas isso não vai ser uma discussão que vai transformar em uma política da coroa portuguesa, tá bom? Essa discussão vai acontecer de uma forma maior com relação a questões racistas, principalmente eugenia, né? Até mesmo trazendo imigrantes para embranquecer a população brasileira. Isso tudo é século XIX, isso tudo ligado à escravização dos negros e negras aqui no Brasil, tá bom? Inclusive já tem discussões disso aqui no canal, vou até deixar linkado um vídeo muito importante para você assistir sobre o 13 de maio que eu fiz para vocês. E por último, mas não menos importante, da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena. É esse o problema que o governador está tendo? Sim, é esse o problema, é controlar essa galera, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Aí você precisa entender de Pombal, senão você não consegue. Vamos lá. Primeiro, a necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, isso é um fato mesmo porque é o problema que o texto está acusando. É essa dificuldade de controle. Então, digamos que você não sabe nada de Pombal, você tem que se agarrar nisso, tá bom? Se a prova te dá esse suspiro, essa chance, se agarra nela. O texto está falando isso, se apoia nessa alternativa, beleza? Agora, se você é um aluno historizando, uma aluna historizando e já está sabendo que o Pombal faz o quê? Ao mesmo tempo que ele expulsa os jesuítas, tá vendo que tem uma política aqui, ó, que ele fala, ó, cadê? Política indigenista. Que política é essa? Ele só expulsa os jesuítas e deixa os índios aí, né? A Deus dará? Não, mesmo porque a gente sabe que os jesuítas tinham um certo controle sobre essas missões, né, jesuíticas, sobre algumas tribos nativas. Então, quando ele expulsa os jesuítas, ele sabe muito bem que esse controle vai deixar de ser exercido. Então, ele vai causar outras questões de controle. Que questões, que política é essa? Além da expulsão dos jesuítas, eu tenho a proibição da escravização do nativo para evitar muitos conflitos, né? Porque querendo ou não, quem fiscalizava essa questão da escravização eram os jesuítas. Então agora eu vou ter uma lei mesmo proibindo. E não só isso, mas eu vou transformar o índio, o nativo, em um súdito da coroa portuguesa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o índio vai pagar imposto agora. Quer dizer que o índio agora vai ser parte da colônia. E por ser parte da colônia, tem que pagar imposto, deve obediência ao rei, etc, etc, etc. Por isso que vai, então, objetivar a adaptação às exigências do trabalho regular, porque ele vai ser um como qualquer outro. O que antes ele era uma exceção, né, dentro das missões, agora ele vai fazer parte ali do bolo como um todo. Entende a diferença? Bom, pelo menos essa é a política. Quer dizer que funcionou literalmente? Não, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação ao período pombalino, aqui tem um vídeo
chuchuzinho para você, um resumo excelente. Inclusive é um vídeo curtinho, se eu fosse você, dava uma olhada lá só para relembrar e revisar, tá bom? Gente, então lembrando, resposta letra A. Muitas vezes a galera pergunta qual que é o gabarito, gente? O gabarito é letra E, desculpa, letra E. Gabarito letra E, a última que a gente discutiu. Bom, gente, não se esquece que lá no grupo Telegram as listas estão lá para vocês fazerem. Em breve vou lançar a quarta lista. Não se esquece de ir lá no Instagram também, dar uma seguida, de dar aquela curtida, dar aquela moral pro canal, se inscreve no canal. Eu sei que pode parecer chato pedir todos os vídeos, mas é justamente isso que faz esse meu trabalho alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, e é por isso que eu tô aqui, para ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, tá bom? Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, por favor, fique à vontade. O Storyzando é nosso, vamos interagir, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima.